O Internacional está praticamente definido para o jogo deste sábado contra a equipe do Caxias no estádio Beira-Rio. E o time será titular, com uma dúvida no setor do meio-campo sobre quem será o meia pelo lado direito e a formação utilizada pelo técnico Eduardo Cudê. Aliás, a atividade que definiu o time nesta sexta-feira contou com novidades importantes. 3 garotos da base, da faixa etária de 17 e 18 anos, subiram para o profissional ou estão sendo observados pelo técnico Eduardo Cudê e podem, a partir do restante da temporada, ganharem oportunidades no elenco principal. A gente fala também do mercado de transferências e da ideia do Inter de contratar um goleiro, o que agora é admitido por parte do diretor esportivo Magrão. Além disso, a busca pelo lateral esquerdo se intensifica, com o diagnóstico de que Depena, sendo reserva de René, não pode acontecer. A gente fala também a respeito de Taisson, que definiu seu futuro em 2024 e renovou o seu vínculo com o PAOK da Grécia. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira, tá? Vamos começar falando e projetando, é claro, o jogo deste sábado contra a equipe do Caxias pelo Campeonato Gaúcho, onde o Inter deverá ter em campo uma equipe titular. A grande dúvida é sobre, primeiro, o modelo dessa equipe, colocado pelo Cudê, e quem joga a partir disso, tá? Vamos lá. O Cudê deve colocar em campo, e eu estou projetando, o Alan Patrick ainda como atacante, ao lado do Ener Valencia, no mesmo modelo utilizado pelo time no ano passado. Mas é importante dizer que o Cudê, ao longo dos últimos jogos, tem colocado cada vez mais o Alan Patrick como meia recuado para jogar com 2 atacantes. E essa deve ser a formação da equipe no restante do ano de 2024. E isso coloca uma dúvida no time. Se quem joga é Bruno Henrique ou Lucas Alário. Eu diria que essa é a dúvida da escalação do Internacional, que no mais vai ter Antony no gol, Bustos, Vitão, Robert, Renan e René. Meio campo de Arangues, Bruno Henrique ou Alário, Alan Patrick, Johan e Wanderson com o Ener Valencia. Se for o Bruno Henrique, aí é Arangues, Bruno Henrique, Johan e Wanderson, na frente Alan Patrick e Valencia. Se for o Alário, é Arangues, Alan Patrick e Johan Wanderson na frente, Valencia e Alário. Esse é o time do Inter, força máxima para encarar o Caxias neste sábado, previsão de 20 mil torcedores no estádio Beira-Rio, tá? Nesta sexta-feira, Eduardo Cudê fechou a atividade para trabalhar o time que enfrenta justamente o Caxias. E, nesta atividade fechada, novidades importantes vindas das categorias de base. Isso porque 3 jogadores que eram do time sub-17 do Internacional e disputaram a copinha pelo time sub-20 do Internacional trabalharam com o técnico Eduardo Cudê, que são o meia Gabriel Carvalho, o também meia Iago Noal e o centroavante Ricardo Matias. O Iago Noal e o Gabriel têm apenas 16 anos e o Ricardo Matias tem 17, vai fazer 18 em 2024. Então são jogadores muito jovens e que obviamente não vão ser agora titulares, não é essa a tendência, porque eles têm ainda mais 3 ou 4 anos de base. Mas são jogadores que começam a ser observados pelo técnico Eduardo Cudê. E são as 3 principais joias das categorias de base do Internacional. Junto com o João Dalla Corte, zagueiro que também já foi chamado pelo Cudê para o time profissional, inclusive já estreou no time de cima com seus 16 anos de idade, tá? Inclusive eu gravei um vídeo nessa semana com o título da FAM Cup, pelo título sub-17 do Internacional, trazendo detalhes sobre isso, e falando sobre os 2 meias do time sub-17 que encantam, que é o Iago Noal e o Gabriel Carvalho. Eles são disparados os melhores jogadores da categoria, e eles juntos estão muito bem. Inclusive mostra um gol contra o Palmeiras, que é absurda, a jogada do Iago Noal com o Gabriel, o entrosamento dos dois, a qualidade técnica dos dois. E agora eles vão ter oportunidades com o Eduardo Cudê. Não vão jogar o gauchão provavelmente, tá? Mas vão ser observados no time de cima, treinando no time de cima. E isso é importante para o desenvolvimento desses jogadores que são tidos como grandes promessas do elenco colorado, da base colorada, a partir de agora já treinando sob os olhos do técnico Eduardo Cudê, tá? Vamos falar sobre mercado de transferências, porque eu quero falar sobre algumas movimentações do Inter, tá? A primeira delas é uma informação do pessoal do Globoesporte.com, que conversou com o Magrão,
diretor esportivo do Inter. E o Magrão confirmou que o Inter está à procura de um goleiro, tá? Com a lesão do Ivan, que não joga mais em boa parte dessa temporada, o Rocher ainda está se recuperando da fissura na costela, correu no gramado recentemente, tem expectativa aí de até o Clássico Grenal ele poder jogar. O Antony é o titular e tá ganhando oportunidade, mas o Inter quer outro goleiro, porque o Kehler também foi pro Vasco da Gama. A tendência é que o Inter não compre um goleiro em definitivo, tá? Ou busque alguém que está livre no mercado com contrato até o final do ano, ou busque o empréstimo de alguém com contrato até o fim do ano. Por quê? É para essa temporada, porque depois o Ivan se recupera. Então, para os próximos anos, o Inter vai ter Rocher, Ivan e Antony para meta. E a expectativa é que o Ivan seja um cara importante no futuro. Mas, como para esse ano a temporada do Ivan está inviabilizada, o Inter vai buscar a contratação de goleiro e o próprio Magrão confirmou que o Inter está no mercado buscando esses nomes. Devem ser nesse perfil, goleiro livre no mercado ou então alguém por empréstimo, tá? Ainda falando a respeito disso, eu quero falar sobre a busca por um lateral esquerdo. E eu gravei um vídeo falando sobre este assunto na tarde desta sexta-feira. Porque o Inter também chegou a um diagnóstico de que precisa acelerar esse processo da contratação de lateral esquerdo, já que o Depena na reserva do René é insuficiente e o René é o único lateral esquerdo da função. Então o Inter deve fazer esse movimento. E eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Mais uma sobre o mercado, o Inter tem uma ótima notícia, porque está adquirindo em definitivo o Vitão. Jogador que foi contratado lá em 2022 por empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk, que foi ampliando essa permanência aqui devido à normativa da FIFA que permite que os jogadores do leste europeu conseguissem suspender o seu contrato de maneira unilateral. E o contrato do Vitão com o Shakhtar Donetsk acaba na metade desse ano de 2024. E aí se abriu uma concorrência, porque o passe do Vitão ficaria livre. E clubes da Europa vieram sondar o Vitão também. O Inter se diz dentro do negócio, e mais do que isso, o Inter se diz otimista e diz que está avançando para ter em definitivo o Vitão, assinar já um pré-contrato, para que a partir de julho ele seja jogador definitivo do Internacional, um contrato de 4 anos, essa é a tendência, tá? E o Inter vai ter que desembolsar uma boa grana, o Vitão deve ser um dos salários maiores do elenco do Internacional, porque consiste no pagamento das luvas para o Vitão, já que ele vem de graça, é um jogador jovem, 23 anos de idade. O Inter vai comprar luvas, né, o passe direto do jogador, e isso vai ser diluído no salário, e o Vitão vai ter um dos maiores salários do estádio Beira-Rio. Mas o Vitão vai seguir no Internacional nas próximas temporadas, o movimento que está sendo feito pela direção colorada, tá? Por último, eu quero falar sobre Taison, que definiu o seu futuro, e ele vai seguir jogando no PAOK da Grécia, tá? Existia a especulação, e isso o próprio Taison em determinado momento chegou a inclinar, dizendo que gostaria de voltar ao Internacional, de que o Taison viria na metade do ano. A gente já trabalhou com a ideia do Inter, e eu já falei sobre isso aqui, que o Inter diz que não conta, que não quer o Taison por aqui. E o Taison renovou seu contrato com o PAOK da Grécia. Ele é um dos bons jogadores do PAOK que está na liderança do Campeonato Grego, está brigando pelo título do Campeonato Grego. Ele é o titular da equipe, tem jogado bem por lá e agora renova o seu contrato até o final de 2025, tá? Então não vem para o Internacional nessa temporada o Taison, podem esquecer, porque ele renovou o seu contrato lá no PAOK, onde, diga-se de passagem, ele está bem. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, vou passar as odds de Internacional e Caxias deste sábado, tá? Odd do Internacional, 1.44. Empate, 4.3. Caxias, 6.3. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!